competições e a gente entendeu que eram necessárias algumas contratações para que a gente pudesse ter um elenco com mais reposição, né? Isso, em momento algum, até para deixar os nossos torcedores tranquilos, isso, em momento algum, afeta o nosso planejamento financeiro. Vocês sabem que o Fluminense é um clube ainda em reconstrução financeira. A situação há 4 anos e meio, 5 anos atrás, era uma situação muito ruim. Eu falei isso, inclusive, quando desci do avião na volta do Mundial, que a gente manterá os pés no chão, não só em 2024, como em 2025. Vocês viram que das contratações que a gente fez até o momento, apenas uma contratação a gente fez compra de direito econômico, que foi o caso do Terãs, né? Todas as outras vieram sem custo de aquisição, como foi, inclusive, no ano passado, na montagem do elenco de 22 para 23. Possíveis chegadas ainda de atleta, eu creio, que a gente ainda há a possibilidade, talvez, de fazer uma ou duas contratações aí no início da temporada ou até o meio do ano. Por que isso? Porque vocês sabem, como eu disse, que a gente tem 5 competições importantes. O futebol é um baralho que mexe muito rápido, né? Assim, pode ser que tenha alguma saída ainda de atleta, enfim, às vezes a gente tem alguma lesão no início de temporada. Então a gente está procurando trabalhar com um pouco mais de precaução, né, no sentido de ter um elenco de reposição um pouco maior do que a gente tinha no ano passado. E com relação ao Thiago, também sempre muito claro, enfim, a gente conversou várias vezes ao longo dos últimos anos. A última conversa que a gente teve não foi recente, foi uma conversa mais para trás, onde ele disse para nós que ele só ia definir a posição dele de futuro após o término do contrato dele com o Chelsea. Então, a gente não tem que criar nenhuma expectativa nesse sentido, esperar o cumprimento do contrato dele lá, e também não há nenhuma promessa, nem de um lado nem de outro, apenas a excelente relação com o Thiago, que, no meu caso, ele é um grande ídolo nosso, da torcida, um grande tricolor, e, no meu caso, um grande amigo também. Então, a gente, obviamente, ele se manifesta na rede, como ele se manifestou ontem falando do Marcão, ele acompanha todos os nossos jogos, ele vê os nossos jogos, ele manda mensagem, parabenizando, e a gente, obviamente, tem o sonho, sim, não vou negar, nunca neguei. Se o contrato dele acabar com o Chelsea e ele tiver a possibilidade de vir para cá, a gente fará todo o caminho, não diria um esforço, porque trazer um jogador desse não é um esforço, é um prazer, né? A gente fará todo o caminho para trazê-lo de volta para Laranjeiras, para casa, para o CT. Com relação à questão do patrocínio, eu vou pegar um pouquinho das palavras da presidente do Palmeiras, da Leila, que é uma pessoa que eu gosto muito e a gente, enfim, tem um respeito muito grande, mútuo. É uma presidente muito firme, assim, nas suas convicções lá. Ela outro dia disse que a gente tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas andam dizendo sobre esses valores do mercado. Por vezes, vocês não são culpados disso, vocês acabam dando notícias que não refletem, e infelizmente, porque as pessoas não passam as notícias verdadeiras para vocês, sobre exatamente quais são os valores de mercado e sobre as condições que certas empresas têm de suportar esses valores que dizem que vão pagar. Então, assim, tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente divulgando valor de patrocínio aí, que na verdade o patrocínio é 20, a pessoa divulga que é 60, mas tem bônus de 40 e esse bônus para atingível é só 5. Então, na verdade, tem 25 e está dizendo que é 60. Então, assim, a gente aqui não trabalha desse jeito. Da mesma maneira, quando a gente faz a venda de um jogador, a gente diz aqui para vocês, é fixo mais bônus. Tem gente que divulga o valor integral e não fala que tem fixo e tem bônus. Aí o problema é de cada um. A gente aqui trabalha com a verdade, que é, o jogador tem um valor, a gente vendeu por fixo, tem mais o bônus. Patrocínio é a mesma coisa. Tem um monte de gente aí fazendo contrato de 30% do valor que divulga e botando o resto todo em bônus. Aí, quando vai ver, o cara tem que ser campeão de tudo para atingir o bônus. Como quase ninguém consegue ser campeão de tudo na temporada, não atinge o bônus. Então, assim, para deixar isso muito pontuado, que as notícias em nada nos afligem. Assim, o que sai na imprensa, fulano é 100 milhões, outro é 90. Assim, para nós não importa, que a gente conhece o mercado por dentro. E quem conhece o mercado por dentro sabe exatamente o quanto as pessoas estão pagando, o que dizem os contratos, até porque as empresas são concorrentes. Então, e eles também se falam. Então, assim,
das 10 notícias que saíram aí no início do ano, eu posso afirmar para vocês que 2 são verdade e 8 não são verdade, sobre valores e sobre contratos. Tá? Então, essa é a verdade dos fatos. Com relação ao nosso caso, especificamente, primeiro, a gente aqui tem uma relação muito boa com os nossos parceiros, e uma das coisas que a gente conquistou ao longo desses últimos 5 anos foi a credibilidade. Credibilidade de relação. Credibilidade de voltar a pagar os credores, credibilidade das relações. Então, nós temos uma relação excelente com todos os nossos parceiros, não é diferente com o nosso patrocinador Master hoje, que a gente precisa se lembrar que acreditou no clube no momento de dificuldade. Isso que eu estou dizendo aqui não significa que a gente vá sair ou que a gente vai continuar com eles. Pode ser que a gente continue e pode ser que a gente saia. Se a gente continuar, a gente vai continuar com uma relação amistosa e de respeito, e se sair também, porque um dia eles podem voltar para cá. Então, o Fluminense hoje é um clube que não fecha portas com ninguém e mantém boas relações com todos os seus parceiros. Então, a relação é excelente, só que nós entendemos, e já dissemos isso ao nosso parceiro, que os valores do contrato que eram muito bons, hoje estão, obviamente, defasados e diferente daquilo que o mercado vem pagando, mas não daquilo que vem se divulgando que o mercado vem pagando. Então, em nenhum momento também a gente vai buscar do parceiro um valor que a gente sabe que ele não pagará, não poderá pagar e que o mercado não está pagando. Tá? Então, assim, eu gostaria muito que, infelizmente, todo mundo fosse claro e divulgasse as condições dos seus contratos, porque o torcedor não fique fazendo uma competição, dizendo, esse aqui é X, esse é Y. Então, assim, primeiro que os clubes têm os seus momentos, o momento do Fluminense é muito, muito bom, assim, com muitas perspectivas, competições internacionais, etc., mas, obviamente, que existe um mercado de valores nesse sentido. Então, assim, a gente vem conversando com o nosso patrocinador, porque a gente entende que os valores que a gente tem hoje não condizem com os valores que o Fluminense merece neste momento. Já foi um bom contrato, hoje, financeiramente, não é um bom contrato, mas é um contrato em vigor que está sendo discutido. Se a gente conseguir caminhar para uma renovação, repito, com os valores que o Fluminense entende justos, a gente vai ficar muito feliz. E se a gente não conseguir caminhar, porque também não vou esconder de vocês que a gente tem sido procurado por outras empresas, não só desse ramo, mas como de outros, para estampar a marca na nossa camisa, a gente vai conversar com o parceiro, vai ter uma saída, enfim, amistosa, amigável, vai construir, deixar uma relação profícua para o futuro, manter a relação e já aproveitar aqui para dizer que todo mundo que acreditou no clube, que acredita no clube, independente do momento, deve ser reverenciado por nós. Quem se disponibilizou a nos patrocinar, a botar dinheiro na nossa marca, e é assim que a gente vai fazer. Então, nesse momento é isso. A gente segue com o contrato em vigor, está buscando uma readequação do contrato. Se ela acontecer, a gente segue. Se ela não acontecer, a gente possivelmente vai buscar um outro parceiro. Ok? Então, o que a gente tem hoje é um planejamento feito em cima do que a gente já vinha fazendo, que é mesclar a juventude da casa, né, com uma ou duas oportunidades que a gente vai buscar no mercado, como foi a do Lucumi, por exemplo, que foi um jogador que veio numa condição muito boa para nós, que é uma aposta na Colômbia, com os jogadores experientes, como o Douglas, como o Renato Augusto, e aqui fazer um registro que esses jogadores também têm a vontade de vir para cá pelo projeto, não vieram por dinheiro, deixando muito claro a vocês, tá? Quase todos que vieram tinham propostas financeiras maiores, mas vieram para o Fluminense para poder disputar Libertadores, para poder trabalhar com o Fernando Diniz, porque falam com os outros jogadores e conhecem o ambiente do clube. Então, também há, por nossa parte aqui, a felicidade de ver que o Fluminense, nos últimos 5 anos, mudou no sentido de que os jogadores querem vir jogar aqui, né? Eu diria para vocês que o caso do Renato Augusto, por exemplo, foi uma contratação que a gente fechou em, sei lá, em 1 hora, quando ele soube do interesse. Ele tinha muito interesse em vir jogar aqui, o Fernando muito interesse em contar com ele, a gente fez a negociação muito rápida. O Fluminense mandou a proposta, ele sequer discutiu a proposta, assim, foi a proposta que o Fluminense fez, que ele veio. O Douglas Costa, a mesma coisa, o Gabriel, enfim, todos os jogadores que estão vindo é porque acreditam no projeto Fluminense. Isso é muito importante para um clube que não tem condição de comprar jogadores à torta e à direita. E, por fim, Aline, para encerrar essa resposta, o que a gente notou no ano passado? Que em algum momento a gente sentiu que se tivesse algumas peças de reposição, talvez a gente conseguisse até ter lutado pelo título brasileiro concomitante com a Libertadores, né? A gente acha que, e a gente não fez, acho que vocês sabem disso, a gente não fez escolhas, na verdade a gente poupa
porque em algum momento tem que se poupar mesmo, porque as competições são concomitantes, e mesmo os clubes que têm muito mais dinheiro que nós não conseguem ganhar todas as competições. Às vezes ganham uma ou duas no ano, né? Nós ganhamos a mais importante da nossa história até aqui, né? Espero que já esse ano a gente já consiga ganhar outra, e a de 23 já seja a primeira, a gente já possa comemorar a segunda. Mas, assim, o que a gente notou foi que talvez a gente conseguisse ter mais peças de reposição com experiência, não especificamente melhores, porque as nossas peças de reposições eram boas, mas a gente tinha talvez peças menos experientes, a gente consiga em 24 talvez ganhar mais de um título grandioso, etc. Então, assim, é uma nova aposta nossa, repito, sem fazer nenhuma loucura. Óbvio que eu também não vou esconder de vocês que há um reajuste na folha em razão dessas chegadas, é um reajuste dentro das nossas condições, bem abaixo daquilo que a gente vai ter de aumento de receita, porque a gente tem que continuar pagando dívida. Se o clube não tivesse dívida, eu poderia dizer a vocês que a gente conseguiria, em 2024, sei lá, dobrar a folha, né? Mas a gente não consegue chegar nem perto disso, só para vocês ficarem absolutamente tranquilos. A folha segue dentro do nível que o Fluminense consegue pagar, enfim. Mas a gente acredita muito que essa encorpada que a gente deu no elenco vai nos credibilizar a ser mais competitivo ainda que 2003. Isso não significa que a gente vai ganhar, né? São questões diferentes. Uma coisa é o planejamento, a outra é o resultado do que se planeja, mas a gente acredita, sinceramente, que a gente vai estar mais competitivo ainda em 24 do que em 23. Vamos lá. Com relação ao André, a gente teve uma proposta pelo André no meio do ano passado, do Liverpool, de 30 milhões de euros, mais alguns bônus. Nós dissemos não naquele momento, não por questões financeiras, mas porque a gente tinha determinado e definido em comum acordo com o jogador que o jogador não sairia do Fluminense até o final do ano, porque a gente objetivava ganhar a Taça Libertadores, e eu acho que acabou dando certo o que a gente combinou. De lá para cá, teve uma segunda proposta apenas, mais na frente, de um outro clube inglês, num valor bem abaixo desses 30 milhões, que o Fluminense recusou por entender que estão valores abaixo do que o Fluminense espera pelo jogador. Deixando muito claro a você, essa situação não nos preocupa, porque a relação com o André e com o representante do jogador, que é o Carlos Leite, é uma relação muito boa, muito honesta, muito correta. Ambos aceitaram lá a permanência e ambos entenderam que o André precisa, enfim, sair com uma venda que seja para um lugar que ele quer ir, né? Também tem isso, às vezes chega uma proposta boa para o clube, mas não é boa para o jogador, às vezes o jogador não quer jogar. É uma coisa que eu sempre repito, parece que é repetitivo, mas é porque às vezes tem uma proposta menor para o clube, mas muito boa para o jogador, né? E às vezes tem uma proposta muito grande para o clube e ruim para o jogador, e vice-versa. Então, normalmente, é um triângulo que se fecha no sentido de todo mundo tem que convergir para aquele lugar. A cabeça do jogador está muito boa, assim, importante dizer isso. É o que eu mais me preocupo, sendo muito honesto com você, é com o jogador, enfim, ter a expectativa de ir, porque ele fez um combinado conosco, cumpriu esse combinado, e eu sou um homem de cumprir combinados também do lado de cá, como aconteceu com o Nino, por exemplo. Então, o André sabe que a gente tem esse combinado, mas a gente conversa semanalmente, a cabeça dele está muito tranquila. O que tem hoje? Tem algumas sondagens, que eu não vou dizer os clubes, mas a janela fecha daqui a 2 dias. Então, existem duas possibilidades, de chegar uma proposta nessas próximas 48 horas, que agrade ao Fluminense, agrade ao atleta, e a gente, nesse triângulo, faça a venda já agora e ele vá agora. E a segunda possibilidade que pode se desenhar, que também é muito boa para nós e para ele, é de a janela fechar e acontecer uma venda para ele ir no meio do ano. Tá? E a venda já acontecer agora para ele ir no meio do ano. Então, assim, realmente não é uma situação que nos aflige. Com relação ao potencial construtivo, eu acho que todo mundo já entendeu mais ou menos o que é do ponto de vista técnico, né? É uma situação que o Vasco está buscando para ele, o Fluminense buscando no mesmo sentido, que é a venda do potencial construtivo de Laranjeiras para fazer a reforma das Laranjeiras. O potencial construtivo ele só pode ser revertido diretamente para aquela propriedade. A gente não pode receber o dinheiro e contratar jogador ou fazer alguma coisa em outro lugar. A nossa ideia
Isso é uma lei que tem que ser aprovada na Câmara do Rio de Janeiro, né? A do Fluminense é uma, a do Vasco é outra, são diferentes, no sentido, não são coligadas. E a gente segue tramitando com isso. Eu tive recentemente lá com o Eduardo Paes, e a tendência é que isso caminhe ao longo do ano de 24. Se caminhar, a gente fará a venda desse potencial construtivo, o dinheiro será revertido para a revitalização das Laranjeiras em sentido amplo. Não é para derrubar o estádio, fazer um novo, é revitalizar aquilo ali e transformar o estádio num estádio para jogos ali do tamanho que cabe Laranjeiras, aí vai ser 6.500, 7, 8, para a gente justamente nesses inícios de campeonato estadual, até para preservar o Maracanã, conseguir fazer jogos lá no futuro. Enfim, ainda é algo embrionário, a gente tem o projeto pronto, e a hora que a gente, se a gente obtiver esse benefício, se a gente obtiver a aprovação dessa lei do potencial construtivo, aí sim a gente reúne vocês, mostra o projeto de revitalização está totalmente pronto, e aí depois a gente parte para projeto executivo, mas também para já deixar bem claro, não é algo para agora, enfim, acho que nem para início de 25 para jogar. A obra sim, se a gente for aprovado, acho que a gente até pode começar a obra esse ano, mas eu não creio que em razão dessa questão burocrática de legislação a gente consiga, por exemplo, já ter o estádio no prazo de 1 ano, já funcionando para jogo. Tá? Acho complexo. Mas eu acho que talvez a gente consiga deixar esse legado aí para a partir de 2026, por exemplo. Ele é ex-presidente do Vasco, ele falou a parte da proposta que interessa ao Vasco. A proposta não engloba só a questão financeira, a proposta ela engloba questões financeiras e questões técnicas. Flamengo e Fluminense estão muito seguros da proposta que fizeram, né? Isso vai ser decidido por uma comissão do governo, e a gente acredita que tem totais condições ou enormes condições de ficar no Maracanã, porque a nossa proposta do ponto de vista global ela é muito mais factível do que a proposta do Vasco. Então é isso, assim. Mas, enfim, o Vasco tem a luta pelos direitos dele e a gente pelos nossos. Com relação às receitas do Maracanã, sim, elas são receitas importantes para todos nós que jogamos lá, né, mas elas não dizem respeito à sobrevivência diária do Fluminense, do fluxo de caixa do Fluminense. Né? O que o Fluminense tem de receita de Maracanã que vai para o seu caixa é a bilheteria, que é o sócio-torcedor, o match day. As receitas do estádio são para a manutenção do estádio. Por isso até que a gente diz que nos últimos anos Flamengo e Fluminense botaram mais de 100 milhões de reais no estádio. Né? Então é muito fácil de fora querer jogar 5 jogos, 6 jogos, não entender quanto custa o estádio ao longo do ano, quando ele está fechado agora, por exemplo, para a recuperação do gramado. Então, assim, ninguém hoje no Brasil tem a expertise de Flamengo e Fluminense para gerir o estádio como Maracanã, porque a gente está lá, sei lá, 10 anos, desde 2013. Então é isso, assim, não é uma coisa que a gente trabalha muito bem trabalhado aqui dentro, enfim, nossa proposta está entregue, existem impugnações dos dois lados, e a gente tem muita confiança de que a gente vai, enfim, ficar no estádio por mais muitos anos, e aí sim com regras bem definidas, como eu já disse várias vezes, os outros clubes do Rio de Janeiro, desde que seguindo o cronograma de quem faz a gestão do estádio, poderão jogar lá alguns dos seus jogos, pagando para jogar e etc. Isso é uma coisa que a gente já discutiu várias vezes, fica se querendo criar uma guerra, não você não, tá? Pelo amor de Deus. Criando uma guerra sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto técnico, assim. Jamais foi negado por motivos clubísticos, e sim por motivos técnicos. A prova que a gente teve foi no final do ano. Assim, às vezes em que se deixou a grama descansar, e o que eu sempre disse foi isso, Flamengo e Fluminense, que são os concessionários do estádio, saem de lá. Assim, nesse momento, nenhum dos dois está jogando lá para preservar o gramado. Então, quando a gente diz no meio de uma temporada, não dá para jogar esse jogo, porque vai destruir o gramado e é ruim para todo mundo, inclusive para quem joga, né? As pessoas acham que tem alguma coisa de clubismo nisso aí. O Fluminense tirou 2 jogos da pré-Libertadores de 2022. Jogou um em São Januário e um no Engenhão em 2022 para preservar o gramado. Então, assim, ao longo do ano passado, nós tiramos no meio do caminho, entendeu? Então, assim, não comporta. Assim, a verdade é, seja com quem ficar, não comporta 3 clubes jogando semanalmente lá. Se vocês tiverem a curiosidade, os que são mais jovens, né, eu tive a oportunidade de ver jogos no antigo Maracanã, né, em que a gente não tinha referência. A gente chegava lá e olhava de cima e falava, nossa, o campo é lindo. Hoje eu olho os vídeos no YouTube, a bola quicava dessa altura, o jogador conduzia, a bola ia quicando dessa altura.
A gente achava ótimo que a gente não tinha referência. Aí jogavam. Aliás, não jogavam os 4, não. Jogavam os 6. Jogava Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, América e Bangu. Eu cansei de a rodada dupla. Pode pegar aí, 1985, no mesmo dia. Assim, 2 clubes grandes jogando, um contra a América e outro contra o Bangu. E eram 2 jogos no mesmo dia. E às vezes ainda tinha preliminar. Sei lá. E tudo bem, era normal. Aí não dá para ficar usando esse argumento de 1970. Porque 1970, 1980, tudo bem. O mundo mudou em tudo. Assim, não tem como. Não se dá mais para jogar naquele tipo de grama que se jogava naquela época. Assim, então, que a gente tem que entender esse papo de que o estádio é de todo mundo. Não, assim, já falei isso. Tem outros equipamentos públicos que são de todo mundo, mas tem gente que administra e paga por ele. Isso não te dá o direito de passar na Via Lagos ou na Ponte Niterói sem pagar o pedágio. Lateral direita? Bom, vamos lá. A proposta do Guga não chegou. Não houve proposta. Vou contar para vocês assim, ipsiliteris, o que aconteceu. Eu cheguei de viagem, vi a notícia de que a gente teria recebido uma proposta do Feyenoord da Holanda e que nós estaríamos negociando. Só para vocês entenderem o respeito que eu tenho ao trabalho de quem está aí, às vezes acontece da gente receber uma proposta por e-mail, enfim, num final de semana, e quem toma conta dos meus e-mails, eu tenho 2 oficiais do Fluminense, é a minha secretária direta do clube. Então, eu antes de negar, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um WhatsApp para ela, no domingo, logo depois do jogo lá na ilha. Eu cheguei, vi a notícia e mandei uma mensagem para ela. Falei, faz um favor aí, dá uma olhada para mim nos 2 e-mails e vê se chegou alguma proposta do Feyenoord da Holanda pelo Guga. Ela olhou, não, eu pedi para ela olhar no spam, ela falou que também não tinha chegado. Eu liguei para o Paulo João, liguei para o Fred, nenhum deles tinha recebido nenhuma proposta. Eu mandei uma mensagem para o pai do jogador, porque é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. O pai do jogador me respondeu que também não sabia de nada, né? Enfim, aí por fim eu entendi que o representante podia ter sido procurado, né? Enfim, e aí eu liguei para o representante me disse, não, uma pessoa da Holanda disse que ia procurar vocês no final de semana para saber se vocês tinham interesse em vender o jogador. E aí, enfim, essa pessoa não existiu, não procurou, e o que eu estou falando para vocês é a mais pura verdade. Não teve, e aí ontem um dos representantes ligou para perguntar se a gente tinha interesse de vender o jogador, por um valor até menor do que aquele que saiu. E a gente falou que não, e é isso, o assunto encerrado. Nesse momento, o assunto encerrado. Mas proposta, não teve nenhuma proposta. E se tivesse chegado, obviamente que eu teria dito que teve, porque não tem por que mentir para vocês. É isso. Bom, vamos lá, Vitor. Só fazendo uma pequena correção aí. Eu não disse que a dívida segue aumentando, eu disse que ela segue estabilizada e que a gente não consegue baixar ela justamente por causa dos juros. A gente paga 150, ela cresce 150. Né? Então, assim, nesses últimos 5 anos foi isso. Estou falando isso porque, assim, possivelmente, na publicação do balanço, ela vai ter tido uma redução lá pequena, mas você vai ver que ela está mais ou menos, você pegar do início da gestão agora, vê que a gente pagou muita dívida, mas que ela não baixou proporcional ao que a gente pagou. Mas ela não aumentou, porque a gente fez novas dívidas, óbvio, mas não fez dívidas gigantes. A gente pagou mais do que fez e também o clube está em dia nas suas obrigações, etc. Então, assim, é isso, né? Mais ou menos a conta é essa. O nosso projeto é buscar um investidor para que parte do dinheiro seja para dar uma pancada na dívida e parte do dinheiro seja para investir no futebol. E, no futuro, todo o dinheiro ser investido no futebol. E como é que a gente faria isso? Que com dinheiro na mão, a gente consegue, possivelmente, quitar a dívida com valor menor do que aquele que ela é hoje. O credor sabe que vai receber em 20 anos, a gente chega para pagar à vista, então a gente certamente vai conseguir ou pagar em 10 vezes, enfim, ou em 20 vezes e conseguir reduzir bastante. Então, esse é o projeto. Com relação ao BTG, as conversas seguem, o projeto segue. Eu tenho muita tranquilidade dele ser demorado. Quanto mais demorada a construção, melhor. Acho que está mais do que provado aí de que quem saiu correndo em busca da primeira oportunidade não fez, talvez, grandes negócios do ponto de vista de estrutura, de perenidade do clube. Então,
A gente segue bastante alinhado, bastante avançado, mas assim, o nosso desenho, acho que vocês sabem disso, quando acontecer para a chegada do investidor, será um desenho diferente desses que aconteceram recentemente, né? A gente já está definido aqui internamente que a gente não vai vender o controle do clube. Isso é uma condição sine qua non para a gente, não vender o controle. Deixa eu dizer, mas tem gente que vem sem vender o controle? Tem. Tem até bastante gente que vem, né, com um desenho financeiro e jurídico interessante. Então, dá para fazer, nós estamos bastante avançados, não vou dar prazo, porque depois, daqui a 3 meses, você falou que daqui a 3 meses, mas a gente acredita que ao longo de 24 essa questão vai estar, felizmente, caminhada, sedimentada, definida, para a gente, enfim, mudar o rumo definitivamente financeiro do clube.